alguma coisa, corria pra chamar alguém, olha o que eu fiz, tal. Então já tinha essa coisa de criar, chamar a galera pra conferir o que eu criei, pra ver, pra ter feedback positivo. Eu sempre gostei demais de analisar a minha performance conforme a galera vai dizendo, né, me dando feedback. Então assim, hoje eu faço muita coisa dentro do mundo virtual. Já arrisquei no mundo offline, né, já tive locadora de vídeo, já tive restaurante, tive restaurante top no Ponto Nobre, no Rio de Janeiro, mas não funcionou. Meu negócio realmente é binário, 0 e 1 pra caramba. Você nasceu pra câmeras, internet? Não, assim, pra câmera, eu nem sei se eu nasci, mas no final das contas, eu acabei que eu vou dizer pra vocês que eu explodi, meu one hit mesmo foi quando eu entrei pra aparecer, né? Quando eu comecei a aparecer, ficar de frente. E eu lembro que, há pouco tempo atrás, muita coincidência, tá? Falando com você agora, eu lembrei. Eu recebi o contato de um amigo meu das antigas, tá? Pô, de bem antes de, sabe, da época que eu tinha lá, meus 18 anos. Aí ele falou assim, pô, Peter, quem diria que eu fui te ver agora e você tá essa pessoa que eu já sabia naquela época, quando a gente tava lá jogando futebol, você junto com a gente, você é aquele cara que nasceu pra apresentar em cima de um palco. Todo mundo sabia disso. Porque eu era o cara que tava ali entre meus amigos, eu sempre fui o cara que animava a galera, né? Era, tipo o bobão, o cara palhaço da galera. Sempre estaria a energia. Cara, sempre eu era esse cara, sempre esse cara. O cara que tava sempre animando a galera. E hoje ele vê que, todos os meus amigos veem que eu sou o cara que continua fazendo isso. E é engraçado, né, Mike? Porque eu lembro direitinho, eu, por exemplo, no primeiro ano científico, eu sou da época que chamava científico ainda, mudou hoje, né? Então eu tava falando primeiro científico, dava o recreio, eu ia lá pro recreio e ficava com os garotos lá da 6ª série. Aí todo mundo da minha sala, porra, Pedro, por que você fica com a garotada pequena? E eu sou assim até hoje, né? Você vê, mesmo sendo mais velho, mais ou menos, né? Mas mesmo assim eu tô lá fazendo conteúdo ainda pra garotada. Então eu gosto pra caraca disso. Eu acho que eu sou assim, eu vou crescendo na carcaça devagarzinho, mas por dentro tô parado. De criança não muda nada. A gente não se acha que tem 18 até hoje, cara. A gente não percebe que tá crescendo. A nossa sintonia foi boa por causa disso, porque eu sou assim também. Eu rio pra tudo, pra mim tudo tá bom, eu gosto de coisa babaquice, idiotice. É o Bob Esponja, cara, o Bob Esponja. Eu adoro ver desenho. Até hoje eu boto lá, vamos ver, igual o Scooby-Doo. Como que você não ri, cara? Daquilo ali, ó. Exato. Como é que ele vai rir de Scooby-Doo? Scooby-Doo, cadê você, bicho? Cara, ele faz igualzinho, cara. Mas porra. Mas eu falo assim, o Bob Esponja que assim, tá sempre feliz com tudo, né, cara? Então, a gente é meio assim também. Isso ajuda pra caraca a gente a progredir, né? A gente tá sempre com uma visão otimista. É bom pra saúde. Caraca. Ajuda a manter esse rostinho liso, sem botox. Funciona pra caramba pra gente. Faz assim, faz assim, ó. Deixa eu ver. É o quê? Você tem que levantar o... sorrir. Faz sorrir, deixa eu ver. Não, vamos continuar aqui. Mas assim, resumidamente, eu sou um criador de conteúdo. Por quê? Eu tô no mundo digital, mas eu tô nisso há muito tempo, tá? Eu tô na internet mesmo desde 99. Desde 98. 98, eu comecei já a criar o meu próprio site, cara. Mas que é isso aí? Cara, eu conheci a internet com site de emulação de game, de baixar joguinho de Atari, de Nintendo, Mega Drive. Você era programador? Já começou como programador, já? Porque eu já programava, cara. Já gostava pra caraca, né, disso. Aí aprendi a programar pra internet, criei meu primeiro site, mas meu primeiro site era muito simples, mal tinha programação. Era basicamente HTML puro. Bom, nesse momento eu tô falando só pros programadores, né? Não tinha linguagem nenhuma, né? Aprendi a HTML, daí eu aprendi ASP, depois PHP, aí fui indo, né? Mas meu primeiro site foi praticamente HTML, fazia uns downloads lá de jogos de emulação, e foi com ele que eu ganhei meu primeiro cheque, $50. Que bacana, cara. Isso aí eu ganhei lá pra 99, 2000, por aí, que eu liguei pro meu pai, lembro direitinho, cara. Eu liguei pro meu pai, eu consegui ganhar um cheque, eu ganhei $50. O quê? Você ganhou dinheiro com a internet? Pô, então pega esse cheque e faz um quadro. Pô, eu vou querer fazer quadro com cheque? Acho que não. Eu vou gastar. Eu vou sacar Eu vou sacar o checão, $50, porra. $50 no ano 2000 era dinheiro pra caraca, né? E aí foi indo. Eu aprendi que dava sim pra ganhar dinheiro. Ih, não tinha nem AdSense nessa época. Porra, mal tinha Google ainda. Tava surgindo ali na época. Eu lembro que eu tirava onda porque eu conhecia o Alta Vista. Não sei nem quem vai lembrar disso. Que pra mim era uma evolução do KD. Nossa, nesse momento eu realmente tô revelando. Mas você tá nerd pra caramba. Pra caraca, ninguém tá sabendo o que eu tô falando. Nem eu. Pior que você tem a mesma idade, eu não tô sabendo o que tá Mas você é outro universo. Você tá navegando nesses mares recentemente, né? Eu tô nessa há muito tempo. Eu trabalho com marketing digital desde 2003, quando eu fiz meu site, o ecortes.com, que eu comecei a vender conteúdo online nesse site. Mas eu não sabia que era marketing digital. Esse nome foi um nome bonito, que inventaram pra uma coisa que a gente já fazia. Aliás, muita coisa que a gente já fazia antes, que a gente faz na nossa vida, a gente acaba descobrindo que acaba inventando um nome bonitinho,
pouquinho mais pra frente. Pior que é verdade mesmo. Se for olhar bem, você foi o cara que, na sua época, quem, lá de 2000, assim, 95, quem já vendia coisa na internet? Do Brasil, ninguém. Eu não lembro do Brasil ninguém. Eu lembro, na época que eu comecei, os grandes nomes da internet, né? As pessoas que estavam lá começando com os sites e eram muito conhecidas, né? Então tinha vários sites lá. Então, sites que, inclusive, foram vendidos naquela época. Eu lembro de sites que, tipo, eram vendidos por cifras na casa dos milhões. Então imagina como seria isso hoje. Esses caras que venderam naquela época, hoje são, tipo, mega empresários. Mas antes você construiu, o que você fez da vida antes? Você é estudante, normal? O que eu fazia antes? Eu era programador, eu trabalhava na GE, na General Electric. Ah, que legal. Eu tinha uma carreira. Eu comecei trabalhando numa importadora, né? Como é que é? Você começou a trabalhar com quantos anos? 16 anos? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, E o que era o seu primeiro emprego? O que você fazia? Bom, meu pai tinha um escritóriozinho, tinha uma corretora de seguro, né? Não é seguradora, era uma corretora de seguro, tá? E aí fiquei um pouco tempo com ele, mas dali, o meu cunhado me chamou pra uma experiência também numa seguradora e tal. Não deu certo. Dali eu fui trabalhar direto numa importadora de um amigo meu, que me chamou pra trabalhar. Pô, cara, eu fazia de tudo ali, né? Eu fiz o sistema dessa importadora, que foi inclusive o meu chefe dessa importadora, hoje é amigão meu também. O que me chamou, inclusive, é o irmão desse chefe, que foi o baterista da minha banda por anos. Então são dois amigos meus, grandes amigos meus. E o meu chefe foi o que me chamou pra morar na Califórnia. Nossa, que doido, Foi por causa dele que eu fui morar na Califórnia, tá? Aí dali eu fiquei trabalhando um tempo, dali eu saí, fui trabalhar na Vesper. Vocês também não vão lembrar, né? Não. Telefonia, cara, grande. Telefonia grande. Mas fiquei tipo um mês, eu acho. 2 meses. E dali eu fui pra GE. E da GE eu saí e fui trabalhar sozinho pra mim. Então vocês acabaram de saber toda a minha carreira de programação, né? O que te motivou a sair lá? Você viu que não dava dinheiro? Não, eu era muito... Você tava feliz? Eu era muito dependente do meu trabalho, né? O que aconteceu foi que eu comecei a criar. Eu não parava de criar. Eu sempre, como eu falei, eu sou um criador de conteúdo. Então, assim, eu trabalhando na General Electric, porque era muro colado com a minha casa na época, tal. Com a minha casa não, com o meu apartamento, tá? Um apartamentinho de 2 quartinhos, tá? Aliás, até postei uns vídeos no Instagram, porque muita gente não entendeu ainda a minha trajetória, achou que eu era bilionário antes de começar. Porque hoje o pessoal que te olha vinha, igual teve um vídeo que você postou com seu pai fundou, não, sei lá o cara, quê, a galera a acha vigor, que você... tá tudo errado, a galera não entende, não consegue entender, aí tem gente que já cria vídeo na internet, entenda como é a carreira do Peter, nossa, tá tudo errado. Espero que eu tenha oportunidade de explicar aqui, mas vamos lá. Vamos trocar essa ideia, legal. Vamos trocar essa ideia. Não, cara, meu pai, tudo bem, quando eu nasci, meu pai era rico, mas já com 3 anos não era mais, galera. Não era mais. Tanto é que todos os meus irmãos hoje não são ricos. Estão lá, estão ralando, estão no sufoco. Tem vários irmãos que eu ajudo hoje financeiramente. Meu pai eu ajudo também. Então, assim, é outra coisa. Porque no canal, a gente, esse bate-papo, o que é? A gente pega pessoas que saíram do zero, que quebrou, que recomeçou e que construiu. Entendeu? Por isso que é legal a gente falar disso aqui. Mas saíram do zero. Como vai sair do zero e vai quebrar? Não, porque tem pessoas ganharam, que já conquistou e, cara, afundou e se ergueu de novo. Não, eu desde que eu comecei a conquistar, eu fui que nem o War, sabe? Fui tomando território pra conseguir. Eu fui tomando tudo. Mas eu sempre fui fazendo... Sempre fui conquistando as minhas coisas. Mas assim, cara, é o que eu sempre digo. Eu não vejo problema nenhum na pessoa ser ambiciosa. Eu acho que todo mundo tem que ter ambição, Mike. Mas eu acho que não tem que ter ganância. Sabe? Atropelar as pessoas. Eu nunca fui assim, cara. Eu sempre fui ambicioso, fui querendo mais. Mas sempre fui rodeado de pessoas que gostam de trabalhar comigo. Olha, eu desafio qualquer um de vocês que estão me assistindo agora a conhecer alguém da minha equipe. E olha, tem bastante gente da minha equipe, tá? Tem mais de 100 pessoas trabalhando pra mim. Eu desafio vocês a encontrarem alguém da minha equipe, até que eu não conheço, que eu não conheço todo mundo. Pergunta, como é que é trabalhar pro Peter? Vai lá no off. Pergunta se duvido vai ter alguém que os caras vêm na minha casa. Porra, conversa comigo numa boa. Vem a hora que quiser, não precisa nem marcar. Tipo, eu tenho essa coisa de conviver muito bem com quem trabalha comigo, porque eu sempre soube escolher muito bem, sempre soube valorizar muito bem a pessoa que tá comigo. Legal isso, hein, cara. E então eu fui conquistando. Mas assim, as pessoas a trajetória foi um pouquinho mal explicada. Talvez, e eu confesso que fui mal explicado até por mim também. Eu vou errando as datas, eu não consigo lembrar. A galera tem que entender também que é normal errar, para de ir com essas mimimi do caramba também. Eu não lembrar de tudo, não, hein? Não é impossível, né, cara? Você vê, eu fui fazer um vídeo e no vídeo disse que meu pai tinha inventado, a família do meu pai inventou a maisena. Depois eu falei, pô, pai, eu vi nos comentários lá que a galera falou que não, quem inventou a maisena foi outra pessoa tal. Aí eu falei pro meu pai, pode ter sido sim. Eu acho que de repente o seu avô, seu bisavô, trouxe a fórmula pro Brasil. Eu falei, porra. E agora eu já falei, tive que mudar o título do vídeo. Mas assim, não, a família do meu pai foi muito rica, sim, foi muito rica. Eu, quando nasci,
lá, até meus 3 anos, meu pai tinha muita coisa. Tinha muita... Patrimônio, né? Muito patrimônio. Cara, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo... Depois eu mostro pra você. Tem coisas que a minha irmã me manda. Eu falei assim, pô, ela outro dia me mandou aqui no WhatsApp coisa que eu nem sabia. Mas isso até eu ter 3 anos. Mas não era, assim, não era uma coisa que meu pai conquistou. Foi uma coisa que meu pai herdou. Ah, tá. Né? Meu pai não fez isso. Meu pai trouxe isso da família dele. Porque quem fez foi meu bisavô, foi o avô do meu pai. E, na verdade, o meu pai, assim, ele era vice-presidente da Vigor tal, mas ele não tava na cúpula dos sócios proprietários tal, né? Quando foi vendida a Vigor tal, que foi fundada pela minha família, meu pai ficou com uma parcela, mas vou dizer que não foi a parcela maior. Tanto é que dali ele conseguiu comprar a casa da gente, que a gente foi morar na Joatinga, que era uma casa legal, tá? Era uma casa que, eu lembro até hoje, minha mãe vendeu por $210 mil. Então a gente fala, casa que vale milhões. $210 mil, tá? Naquela época lá. Não, mas hoje, assim, ela vendeu mal, porque a casa eu lembro que foi avaliada em $1 milhão, tá? Então era uma casa bacana. Mas a casa que eu tô hoje vale mais do que a casa que eu tava morando lá. Mas enfim, eu não faço isso pra dar valor em minha trajetória, não. Eu confesso que o fato do meu pai ter tido mais condição, mas quando ele teve mais condição, mas muito menos condição do que a galera imagina. Porque a galera imagina meu pai com iate, com helicóptero branco. Com jato. Eu só ganhava presente no Natal. E no meu aniversário eu ganhava um outro presente. Então não tem essa. Desculpa, ele teve tudo. Eu não vou negar que o fato do meu pai ter condição de ter me dado o computador mudou minha vida. Mas não é só isso. É como você chegar, tomar anabolizante, aí o cara fala assim, porra, você só é forte porque tu toma anabolizante. Então toma, cara. Tu vai ficar gordo. É o que tu vai ficar. Tem que malhar. Então o fato do meu pai ter me dado um computador quando eu era garoto, quando eu tinha meus 10 anos de idade, me ajudou muito, me transformou, me fez ser quem eu sou hoje. Mas não basta você ganhar um computador. Se desse um computador pro meu irmão marombeiro hoje lá, ele ia olhar pra aquilo e ia ficar assim. Não ia fazer nada com aquilo. Então isso vai de cada um, ok? Só que mesmo assim, depois de eu ter meu computador e tal, meu pai ficou alguns anos mais na minha casa, eles se separaram. Porra, Maica, aí eu passei sufoco pra caraca. Legal de falar isso aí, ó. Eu passei sufoco pra caraca. Mas que sufoco, Peter? Você tava numa casa na Joatinga, uma casa avaliada em $1 milhão. E daí? Como é que fica numa casa sem dinheiro pra sustentar a casa? Era um elefante branco, cara. Era um elefante branco. Então minha mãe, que não tinha nada, até lembro da minha mãe, lembro com muita saudade, porque ela faleceu ano passado. E minha mãe passou sufoco, galera. Passou sufoco porque ela tinha que pedir comida pros amigos, né? A separação não foi amigável, né? Eu não vou nem entrar em detalhes, mas enfim, se separaram, cada um foi pro lado, perderam contato. Minha mãe tinha que pedir auxílio pros amigos, auxílio de comida. Tinha gente que levava comida e deixava na porta da minha casa em saco. Então era uma situação humilhante pra gente que tava ali, né? Pra quem já tava numa situação e chegou nesse ponto, né? Assim, a gente já não tava numa situação tão confortável quanto era antes, por mais que eu tivesse numa casa. Aliás, eu até posso dizer por experiência própria, tá? Tem muita gente hoje em dia, você, que eu tenho certeza que você sabe disso, tem muita gente hoje em dia que tem casa rica, mas não tem mais poder pra sustentar a casa. E precisa vender aquela casa urgente. Tu sabe do que eu tô falando? Sei. Pô, muito bem. Sei no mercado. Exatamente. Quando eu sou do mercado imobiliário, eu vejo por isso que eu falei. Tá cheio de gente que tem casa que é o elefante branco, precisa vender urgente. Porque não é todo mundo que consegue manter, né, a qualidade de vida sempre, né? Então isso aconteceu com a minha família. Aí a minha mãe vendeu a casa lá por $210 mil, que muitos de vocês vão falar, poxa, mas isso é mais do que dinheiro suficiente pra vocês. Mas eu não tive acesso a esse dinheiro. Minha mãe gastou esse dinheiro com, basicamente, a Andresa sabe disso, porque na época eu já tava namorando a Andresa, gastou esse dinheiro com perfume e sapato. A Andresa conta essa história melhor que eu. Não é possível que sua mãe fez isso. Não, comprou uma casinha em Maricá, na rua 113 lá, comprou a casinha e foi o que sobrou pra gente. E aí? Qual o planejamento financeiro que minha mãe teve? Já é uma dica pra galera. Como que minha mãe, como que ela sustentou porque assim, quem foi com ela? Foi eu e Christian, que é o marombeiro hoje. A gente, pô, era garoto. Fomos nós dois morar com ela lá assim, a gente chegou a morar um tempo na casa da minha avó, no Arpoador, uma fase ótima, né? Morava de favor lá. A gente foi morar, aí depois saímos dali, foi morar em Maricá, na 113, foi ali que eu conheci a Andresa e tal. E ali minha mãe torrou o resto do dinheiro que tinha lá. Enfim, galera, foi isso que aconteceu. Foi nessa casa de Maricá aí que eu comecei a passar sufoco mesmo, tipo, não ter mais comida. Por quê? Porque a minha mãe não quis mais morar lá, naquela casa, e foi morar de favor na casa de uma amiga dela, né, que hoje faleceu também. E ela foi lá com o Christian. Aliás, não, desculpa, ela foi lá sozinha e tal, começou a morar, e ficou eu e o Christian lá. Só que não tinha mais comida pra gente, ela não comprava mais, né, eu já tinha lá, né, meus 18 anos e tal, não tinha mais isso. Então, cara, ficou uma situação complicada pra gente. Foi nesse momento que eu até falei uma vez, que eu joguei Nescau na minha mão pra lamber, de tanta fome que eu tava. Mas vamos lá, ainda não chegou na pior parte. Só que chegou um momento que eu tava na casa do baterista da minha banda,
banda, aquele que eu te falei que me sugeriu o primeiro emprego, eu ia muito na casa dele, né? E eu tava lá e recebi um telefonema da minha mãe. A minha mãe virou pra mim, cara, minha mãe tava namorando, pra você ter noção. Você não vai saber, nem a galera que tá aqui, mas muita gente que tá aí pode saber, ou pergunta pro pai de vocês. Minha mãe começou a namorar o filho do Amaral Neto, antigo repórter da Globo. Só que é um cara totalmente tantã. Sabe? Mas tantã como, Peter? Tipo tantã normal? Não, tantã de hospício. De hospício. O cara tem que ter, né? É o cara doido? Doido de jogar cocô nos carros. Ah, eu sou normal! Aí o que acontece? Só que esse cara era muito violento. E minha mãe ligou pra casa desse... ligou pra mim, na época, né? Ligou pra casa desse amigo meu, mandou me chamar. Resumindo, meu filho, você não vai poder voltar mais pra cá. Você não pode mais morar aqui na casa de Maricá, porque o fulano tá aqui. Não preciso citar nome, né? Mas enfim, filho do Amaral Neto, todo mundo vai saber, é o Fidelis, né? Aí, e ele quer te... E ele não gosta de você. Ele disse que vai te matar. Pra mim, né? Falou de mim. Eu falei, mãe, mas pra onde eu vou? Eu tô aqui na casa do Marcelo, amigo meu. Vou pra onde? Não sei, vai ficando aí, mas você não pode voltar pra cá. Beleza. Não tinha mais pra onde ir. Dali, eu fui morar na academia de jiu-jitsu do meu irmão, do meu irmão mais velho, né? E eu fui pra lá, cara. E ali, Mike, eu não tinha quarto, tá? E eu não vou nem negar, era uma casa maneira, era uma academia que ficava numa casa maneira. Mas e daí? Meu irmão não botava comida na casa, ele tinha o quarto dele, tinha mais dois professores que moravam naquela mesma casa, e sobrou um quarto pra mim. Porra, Peter, então você tinha um quarto. O quarto não tinha chão, era concreto com poeira, com pedrinha, era isso. Eu ficava ali dentro, não tinha armário, não tinha nada, eu botava uma toalha e dormia ali, cara. Não, doía, hein? As costas, hein? Doía pra caraca. Eu tirava as pedrinhas lá, botava a toalha em cima de um cobertor velho lá e dormia ali, cara. Eu me cobria com toalha. E o Peter, o que você comia? Eu não comia. E um dia eu vou trazer esse vídeo pra vocês completo, porque a Andresa vai falar isso. Porque a partir de mim, muita gente acha que eu tô querendo dar valor ao meu storytelling, mas eu não tô, cara. Eu não teria o menor problema em falar, porra, eu sempre tive dinheiro. Porra, não fui assim. Não fui assim. E ali, cara, aí os amigos meus começavam a chegar na minha casa onde eu morava pra me trazer biscoito maisena pra eu comer. Então, essa parte eu passei fome. Essa ali foi radical. Tanto é que eu esperava chegar final de semana pra correr pra casa da Andresa pra comer. Não só pra namorar a Andresa, mas pra lanchar na casa da Andresa. Que ela chegava, ela me servia suco de maracujá, sanduíche de presunto. Então, essas coisas ficou na minha cabeça. Pra caraca, me marcou, tá? Então, outro dia eu tava até vendo um vídeo na internet e os caras começaram a fazer cálculo. Não, o Peter disse que comprou um carro, foi um Palio pra Andresa em 95 e ele ganhava R$1.100 em 95. Cara, tá tudo errado isso. Galera, tá tudo errado. Eu ganhava R$1.100 em 99, que foi quando eu ganhei meu primeiro cheque de $50. Então, R$1.100, só fazer o cálculo pra quanto dá isso, tá? E aí, continuei ganhando esse valor um tempo, até eu me mudar pra GE. Então, acho que até 2000 eu tava ganhando isso. E o Palio que eu comprei, que foi de 95, comprei esse Palio ali, em 99, 2000. Eu comprei esse Palio ali, mas eu não consigo lembrar as datas. Então a galera fala, né, a gente começa a fazer cálculo. Olha, o Peter ganhava em 95, 1.100. Não ganhava 1.100 em 95, tá? 95 foi quando eu comecei a trabalhar pra ele, eu ganhava R$150. Eu comecei ganhando muito pouco. Aí no mês seguinte ganhei R$300 e foi aumentando meu salário. Eu comecei a trabalhar por gosto, porque eu não tava querendo mais ficar em casa. Enfim, então as pessoas tendem a fazer cálculo. Basta a pessoa que fez esse cálculo aí do Palio, eu lembro direitinho. Ele fez o cálculo do valor do meu salário de 95. O Peter ganhava 1.100 em 95. Só que ele esqueceu de fazer essa mesma projeção pro Palio. Porque eu falei que eu ganhei 10 mil. Então tá bom, se você fizer. Porque ele chegou à conclusão de que eu ganhava algo em torno de 10 mil. Tipo, 10 vezes mais que eu seria 10 mil. Então faz um Palio. Tem Palio de R$100 mil, que o Palio era 10 mil? Não tem, tá tudo errado, cara. Pagar parcelado também, dar uma entrada. Eu paguei parcelado, eu dei 5 mil que eu juntei de tudo quanto é canto, pedi pra tudo quanto era gente, e eu paguei 36 prestações de 236. Eu lembro direitinho, paguei assim, galera. Paguei assim no sufoco do caramba. Eu passei por sufoco. Mas pagou. Paguei por sufoco pra caraca. Eu lembro direitinho, eu cheguei a emprestar dinheiro pra amigo meu, tive que passar sufoco pra pedir o dinheiro de volta, me humilhava na casa do cara pro cara me pagar R$50 por semana. Por semana não, por mês. Enfim, assim, só que o fato de eu não saber as datas, as pessoas começam a fazer cálculo, né, cara? A galera, o que eu vejo hoje, né? Que na internet, como se grava muitos vídeos, tá sempre num lugar diferente, tudo. A galera acha que você tem que falar sempre a mesma coisa igual. Você não é um robô. Não, cara. Você é uma pessoa normal. Não, cara, não. A galera tem que parar assim, chega a ser ridículo da parte das pessoas. Não, se a pessoa que tá aí ouvindo a gente tivesse aqui agora sentado com a gente, eu teria falando a mesma coisa. Eu não tô falando isso porque eu tô em frente à câmera. Porra, galera. A gente não cria as histórias pra ficar... Não, a gente tá aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu não faço isso pra ter a jornada de... Olha, o Peter ele tá querendo mostrar que ele foi pobre pra... Puta, não tô mesmo, mas não tô mesmo. Beleza. Você nem precisa disso nem também. Preciso. Eu conheço muita gente aí que sempre foi rico e hoje não depende dos pais e hoje estão fazendo dinheiro com o próprio negócio. Aí eu falo assim, eu até falei com esse amigo meu, eu falei assim, que era um grande player, ele vende pra caraca na Hotmart. Eu falei, cara, mas poxa, você não precisaria, né, cara? Porque, pô, tua família é muito rica. Eu falei, mas eu não quero usar nada do dinheiro dos meus pais. Normal.
o cara tá indo pelo caminho dele, né? É o que eu falo. Se o meu pai, se a riqueza que meu pai tinha até eu ter meus 3 anos de idade fosse suficiente pra manter o que eu tenho hoje, porra, todos meus irmãos teriam também. Mas não tem, todo cara. mundo bem, né? Não tá todo mundo bem. Não, ia estar todo mundo Ia tá todo mundo bem, exatamente, mas não tem, cara. Então, assim, o que eu faço na internet hoje depende da minha família, do que eu tenho, em que sentido? Educação, ponto. E eu concordo com quem diz lá que a educação incide no que a gente faz hoje. Faz diferença, eu não vou negar, né? Assim, se eu não tivesse tido a educação que eu tive, eu não estaria aqui hoje, lógico. Então eu sei que a realidade é diferente pra muita gente, né? Por isso sim que eu dou muito valor pra quem veio realmente do zero. E eu não vou negar, eu não vim do zero. Eu passei sufoco, passei, mas não significa que passar sufoco significa vir do zero, né? De repente a tua trajetória é muito mais... Você, eu sei que teve uma trajetória até bem mais de herói do que a minha. Nós vamos gravar, não sei se já postou, mas nós vamos gravar pro canal dele, contando um pouco da minha história. Eu vou fazer também o meu mini podcast com o Mike daqui a pouquinho. Mas, assim, eu sempre fui um cara, galera, sempre fui uma pessoa ambiciosa, eu gosto de trabalhar, eu gosto pra caramba de produzir. E eu já deixo claro, se fosse pela parte financeira, eu já poderia me aposentar. Eu já poderia... Porque você vê, ó, Nerd Negócio, Ei Nerd. O Cifras é seu ainda? É. Cifras. O canal Acredita Não é seu também? Também. O que mais que é seu? Ah, tem vários canais, né? Só que tem vários canais que eu não passo pra galera. Ah! Eu tenho várias redes sociais, né? Eu tenho vários perfis no Instagram, eu tenho a maior fanpage do Brasil até hoje, todas as marcas você conhece. Fala qualquer marca aí que eu sou maior. Coca-Cola, Guaraná, qualquer coisa, sou maior. Eu só perco no Brasil inteiro pro Neymar. Isso se você falar que Neymar é brasileiro, né? Tem um público brasileiro. Mas... Ele é do Mundial. Ele é mundial. O seu caso não. Várias outras celebridades eu já passei também. Então, assim, cara, eu tô na estrada há muito tempo. Você gosta de fazer o que você fala, né? Você Eu gosto pra caraca. Eu gosto de saber que tem uma equipe que depende desse trabalho. Não sou eu, dependo desse trabalho também. Então, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? A única coisa que eu sou nessa peça, o cara que tá lá apresentando. Mas isso tudo que vocês têm acesso, tudo que acontece na minha trajetória, tudo que vocês têm acesso, isso é pontinha do iceberg. Nada aconteceria se não fosse os meus roteiristas, meus editores, meu thumb maker, a equipe de programação, sabe? A equipe que vende comercial, minha assessoria de imprensa, meu advogado. Eu dependo de cada um deles. Eu não estaria aqui agora se não fosse tudo que eu fiz, tudo que a gente criou junto, né? Todo mundo junto. Isso aí, cara. É legal demais ouvir isso de você valorizar tanto a equipe, assim, o pessoal. Pra caramba, cara. Aliás, é uma dica que eu dou pra qualquer um, cara. Tipo, se você quer alcançar os horizontes, você tem que se cercar de pessoas que pensam igual você, de pessoas que almejam a mesma coisa que você, que pensam em crescer junto com você. Principalmente que vestem a sua camisa. Sabe aquela coisa que realmente a pessoa, porra, que gosta do que você faz. Porque essa pessoa, você vai valorizar demais. Eu valorizo demais. Quando você valoriza essa pessoa, ela te entrega muito, muito. Assim, geralmente é assim, né? Se você tem um funcionário, geralmente esse funcionário entrega mais do que você paga pra ele. Mas se você chega e dá mais pra esse funcionário, valoriza, você mostra pra ele que você tá percebendo que ele tá te devolvendo, cara, você vai crescer junto, cara. Todo mundo cresce junto.